edição a gente vai mergulhar bem fundo em um dos problemas mais prementes da nossa sociedade. Mal do século, viu, gente? A obesidade. E a doutora Thaís Micheletti conversou com a gente sobre esse assunto. Olha só. Quando o assunto é obesidade, a gordurinha extra, vamos falar a verdade, né? É chato de falar, mas é preciso falar. Porque, querendo ou não, hoje a obesidade é uma situação que acarreta outros problemas, né, doutora? Sim. A obesidade, ela é uma doença genética. E as pessoas ficam frustradas, às vezes, com o tratamento, porque faz o tratamento e emagrece, faz outro tratamento e não dá muito certo. Daí tá magra e acha que tá curada, volta a engordar de novo, tal defeito sanfona. Como é uma doença genética, toda doença genética, ela é crônica. Entende? Então, doença genética tem que fazer tratamento a longo prazo. E dependendo da fase da vida da pessoa, ela pode fazer tratamento só medicamentoso, né, que é mudança no estilo de vida. Tem fases da nossa vida que a gente não está muito bem, às vezes, e eu preciso de ajuda de medicamentos, que eles estão aí para isso, e às vezes o obeso sofre muito preconceito por tomar remédios para emagrecer, e que se fosse uma pessoa com diabetes, tomaria e ninguém julgaria, entende? Nossa, mas você emagreceu porque você toma remédio. Aí é fácil, né? Todo mundo emagrece. Também não é fácil, porque só emagrece com remédio quem faz a dieta também, não é só o remédio, né? O remédio é 10 a 20% do tratamento. 80% que é a base, ela é feita com exercício físico e com a dieta, principalmente a dieta. O que manda no nosso peso é a alimentação. Só que a medicação, talvez ela vai te motivar mais, ela dá aquele start, ela pode te ajudar na compulsão alimentar, porque tem pacientes que têm compulsão alimentar severa, que é um transtorno alimentar, e quem não tem isso, às vezes julga porque não entende exatamente como funciona. Daí que vem o uso das medicações. Agora, a doutora falou em medicação. Hoje a gente tem muito tipo de medicação que dá para ajudar a controlar essa compulsão, né, doutora? Sim, tem muitas medicações são usadas para emagrecer há muitos anos, né? Tem as medicações que todo mundo já conhece, já ouviu falar, que existem mais de 20 anos, que é a sibutramina, bupropiona, topiramato, são medicações via oral, que vão ajudar ali, por exemplo, um pouco reduzir a compulsão alimentar. Tem o Orlistat, que ajuda a eliminar um pouco de gordura nas fezes. Cada um tem um mecanismo de ação diferente. E existem as novas, que estão na mídia, né? E se fala muito, que é, por exemplo, o Ozempic, que é a semaglutida, que acho que está mais em alta hoje, por ser uma medicação extremamente potente. O que a gente tem para emagrecer hoje no Brasil, a medicação que mais funciona é o Ozempic, mas não significa que ela funcione para todo mundo, tá? Tem pacientes que tomam e não tem resultado. E como saber, doutora, para você ter o resultado? Tem que fazer exame, então? Tem que fazer o uso da medicação. Ah, é? É, porque medicação de emagrecer, é que nem o Ozempic, 90% das pessoas que usam conseguem perder peso, tá? Mas 10% não, são resistentes à medicação. Assim como tem pessoas resistentes à sibutramina, ao topiramato, ao Contrave, que é uma outra medicação nova que foi lançada há poucos meses no Brasil. Então, a gente tem que fazer escolhas para o paciente, através da anamnese, da conversa, e ver quem se encaixaria melhor. Mas às vezes também a gente não acerta e tem pacientes que precisam fazer combinação de medicamentos para ajudar um na compulsão, outro no metabolismo, por exemplo. Então a gente faz muitas vezes associações. E lembrar que medicação não é para o resto da vida também. Isso é bom. Então é interessante que a pessoa entenda que talvez ela vai ter que usar numa fase da vida, mas quando ela já está bem, está mais equilibrada, às vezes ela consegue ficar sem remédio 1 ano, 2 anos, depois tem que usar de novo, tá? Porque como é uma doença, né, genética, ela é crônica, os pacientes falam assim, nossa, mas eu já usei esse remédio 2 anos atrás e voltou, todo o peso não adiantou nada, porque ele volta. É genético, ele vai voltar, é como um diabético. Então se eu faço uma dieta muito estrita, eu até controlo a minha glicemia sem usar medicamento. Mas se eu não fizer tão estrita, eu vou ter que voltar a usar remédio de novo. Agora, doutora, a senhora falou aí de medicamento, por exemplo, o Ozempic, né? Ele foi feito para diabético. E hoje, então, ele é um dos aliados aí para quem precisa perder peso, pelo menos, para a grande maioria. É por conta do mecanismo de ação dele, né? A semaglutida, que é o Ozempic, não é só a semaglutida, já tem vários outros parecidos, né? Desde 2005 a gente usa esse tipo de remédio, então não é um lançamento. 2005, então, faz tempinho já? Sim, os primeiros foram em 2005, já está em 2023. O Ozempic, a diferença é que ele está há uns 2 anos no mercado mais ou menos, e ele é a semaglutida, ele é uma medicação de uso semanal. Isso é um diferencial dele, se aplica uma vez por semana. Diferente do Victoza, do Saxenda, que era de uso diário, que já é usado há muitos anos, então não é nada assim muito novo. O que é diferente nele, que ele é um pouco mais potente e é de uso semanal.
E o mecanismo de ação dele, um deles é deixar a digestão lenta, porque o que é o Ozempic? A semaglutida, a liraglutida, a dulaglutida, que é o Trulicity, que é outro concorrente, né? São drogas muito parecidas. São medicações que imitam o hormônio da saciedade. Nosso intestino produz basicamente dois hormônios de saciedade, o GLP-1 e o GIP. E o Ozempic é a cópia do GLP-1. Ele é 98% idêntico ao hormônio da saciedade. Então, se ele é um hormônio da saciedade, se eu te aplicar esse hormônio em dose mais alta, você vai se sentir mais saciada com menos comida. É isso que ele faz, por isso que a pessoa emagrece com ele. Agora, um detalhe que a gente tem que chamar a atenção é que para todo tipo de medicamento que for usar, ele tem que ser prescrito por um médico. Tem que ser avaliado, né, doutora? Sim, tem que ser prescrito. Tem drogas que precisam realmente de receita, a receita é retida nas farmácias. Tem medicação que não é via receituário médico. E daí as pessoas acabam usando uma medicação, às vezes potente, que também tem efeito colateral, que pode dar náusea, pode dar vômito. E as pessoas não sabem a dose que se começa a aplicação, o tempo certo de usar isso daí e se é indicado para ela. Por isso que não pode pegar receita de amigos, né? A gente vê muito isso. Minha amiga usou o Ozempic, eu quero usar também. Ou então até já usou, pegou uma caneta emprestada da amiga. Coisa que não pode ser feita, porque a medicação é injetável, pelo amor de Deus. Eu tive uma paciente que contou isso para mim. Eu até apliquei uma dose da minha amiga para ver o resultado. A gente está compartilhando droga injetável, não pode fazer isso. Porque as pessoas podem ter uma doença, né? Então, tudo é interessante que seja com prescrição médica, até porque se você tiver alguma doença, por exemplo, você já é um diabético, por exemplo, e já faz tratamento. Quando você associa o Ozempic, você pode ter o risco de ter uma hipoglicemia, porque você tem que reduzir as drogas que você estava usando antes. Então, por isso que as coisas mal feitas não dão certo. Então, aquele paciente que realmente tem indicação, faz acompanhamento médico, faz acompanhamento com uma nutricionista, tem um resultado maravilhoso no tratamento. Tem pacientes que chegam a perder 30, 40 quilos. Em compensação, tem pessoas que não perdem 2, 3, porque está tudo errado, né? Está faltando mais, vamos dizer assim, orientações. Gente, vocês viram só? A doutora Thaís, ela é endocrinologista. E ela falou várias vezes duas palavrinhas que me chamam muita atenção. Doença crônica. Obesidade é uma doença crônica. E, infelizmente, hoje nós passamos por um preconceito muito grande. Com a cor da pele, como às vezes o olho, né? Então, às vezes você vê que uma pessoa é mais fortinha, nossa, não emagrece porque só fica comendo dentro de casa. Nossa, é muito preguiçoso. E às vezes não, muitas vezes não. Então, essa pessoa, ela tem uma doença, como uma diabetes, como uma hipertensão, como uma pressão alta, e ela tem que ser tratada de maneira adequada. Às vezes com um medicamento, às vezes com 2, às vezes com a junção de mais medicamentos. Por isso que a gente tem que tratar esse assunto com muita importância, porque é muito delicado. E outra coisa que a doutora falou e que é muito importante, essa Ozempic. A gente sabe que quem tem dinheiro consegue comprar essa Ozempic na farmácia. Até esses dias aí teve falta para quem tem diabetes. Porque as pessoas que tomam para diabetes começaram a comprar para emagrecer. Só que em muitos casos, 10% dos casos, ela não faz muita diferença. Porque ela não reage, entendeu? E aí acontece, igual a doutora falou, que a paciente dela foi lá e fez a troca da Ozempic. Porque, gente, é uma agulhinha. Vocês têm noção?